Pronto, estamos gravando. Meninas, boa tarde. Para quem não conhece a Ivna Messina, é uma bailarina, coreógrafa, pesquisadora, professora, multitalentosa, do Espírito Santo, de Vitória, minha parceira também de muito tempo de trabalho aí. E maior orgulho de ter você com a gente. E hoje é a nossa última oficina, né? Fechando com chave de ouro. Vamos desfrutar. É isso, Ivo, com você. E pessoal, boa tarde. Tati, obrigado pelo convite. Eu estou super empolgada para dar essa oficina de hoje. Vou começar a falar um pouquinho e daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo fechar a câmera e áudio, porque eu vou passar o PowerPoint e vou passar alguns vídeos. E aí a qualidade melhora, né? Quando as câmeras estão todas fechadas. Mas aí agora eu aviso na hora que for, tá? Para fechar. E se alguém precisar de ajuda, eu fecho aqui nos participantes. Então, como a Tati falou, eu sou a Ivna, daqui de Vitória. Eu sou artista da dança, né, em várias funções, assim, e eu fiz uma graduação em artes plásticas e outra em fotografia, né, e aí quando eu fui fazer meu trabalho final, eu fiquei pensando, assim, de conclusão, né, de artes plásticas, eu fiquei pensando como é que eu conseguiria juntar todos esses universos, assim, que me interessam, né, dentro das artes, assim, coisas que eu pesquiso, né, que seria a dança, performance, audiovisual e fotografia e tudo mais, e aí a minha pesquisa foi relacionada à linguagem do videodança, né, ou da videodança, então eu fiz uma pesquisa histórica, entre aspas, né, desse percurso, e também desenvolvi um trabalho de videodança, e aí é um campo assim que eu tenho muito interesse, né? E, bom, enfim, e agora eu vou partilhar um pouquinho com vocês dessa minha pesquisa, das coisas que eu já fiz e tudo mais. Eu vou começar compartilhando a tela aqui, aí vou pedir para vocês fecharem microfone e câmera, tá? Por favor, que para melhorar a qualidade aqui da transmissão para todo mundo. Tuf. Lá vamos nós. Pronto. Então, eu já começo essa apresentação aqui com esse subtítulo, né? Ou dança para a tela, ou filme de dança, ou... Porque quando a gente fala videodança, às vezes a gente coloca no mesmo pacotinho, né? A videodança com tantas outras linguagens possíveis que tem esse intermédio assim da tela, do audiovisual com relação à criação em dança, né? Mas existe assim uma grande gama de possibilidades da gente pensar a dança, criar a dança nessa relação audiovisual. E aí a gente às vezes encontra muitos nomes, né? E aí esses nomes vão variar de acordo com essa visão do artista, de como foi essa pesquisa, como foi desenvolvido esse projeto, né? Esse trabalho. E aí a gente vai falando um pouquinho sobre isso também nas referências que eu vou trazer. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é nessa relação entre a dança e a tecnologia, né? Que, na verdade, ela não se limita só a essa relação com a linguagem audiovisual. Desde lá deixa eu colocar aqui o meu apontador a laser, muito moderno. Primeira coisa assim que a gente pensa, né, são esses maquinários que já se usavam nas apresentações cênicas, assim, se a gente for pensar lá, Grécia, né, Roma, Idade Média, já tinha esse uso desses maquinários para mover cenários e atores, criar efeitos óticos, né, como se tivesse uma pessoa voando, ou um mar revolto, ou um barco passando, nuvens, chuvas, enfim. A iluminação também, que muito forte essa questão, né, da dança da tecnologia, o quanto que isso foi sendo investigado, até que hoje a gente chega nessas luzes de LED, né,
enfim, luzes coloridas, luzes estroboscópicas e toda essa questão da iluminação cênica. A relação do cinema com a dança, e aí a gente chega aonde a gente está mais focado nesse nosso encontro de hoje, né, que seria o vídeo. Vídeo mapeamento também, teve uma época que era febre, né, na internet, não sei se vocês lembram, muitos vídeos assim, de dança com esse vídeo mapeamento, que às vezes a pessoa faz ali no computador já o mapeamento do corpo, e aí projeta, e aí o bailarino dança, e essa projeção segue o corpo dele, ou tantas outras coisas, né? Tá super na moda agora fazer vídeo mapeamento em prédios históricos, então você vê lá uma igreja super antiga e faz uma projeção imitando como era a pintura antigamente, depois põe outros tipos de projeção e tal. Projeções, mais diversas maneiras de usar projeção em cena, né? Como cenário, como criando outros ambientes, né? Outros corpos virtuais ali junto com os corpos presentes também, dos bailarinos. Computação gráfica, 3D, realidade aumentada. Então, não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de trabalho assim, que tivesse essas questões tecnológicas, né? Que às vezes é um corpo que foi totalmente criado no computador, dançando, uma ilustração, né? 3D, realidade aumentada, aqueles óculos. Então, já existem trabalhos de dança que o espectador põe esse óculos, às vezes o próprio corpo dele entra ali em jogo com essas sensações ópticas, né, que estão acontecendo ali. Robótica, ciborgue. Isso também vocês já devem ter super visto assim, na internet, esses bailarinos que acoplam sensores no corpo, e aí eles vão dançando, e a dança deles está ligada no piano, e aí cria uma música a partir desse movimento, né? E também elementos acoplados, né, no nosso corpo. Bom, esse momento que a gente vive agora, então a gente vê assim que essa relação entre dança e tecnologia é muito antiga, né? Ela não é de agora, desse período tão da internet tecnológica que a gente vive, né? E com esse momento que a gente está vivendo de isolamento, né, ganhou uma outra força, porque de certa maneira o videodança, essa dança para a tela meio que passou a ser a grande possibilidade da gente estar em cena, estar criando, estar expondo o nosso trabalho, estar se apresentando também como profissionais, ter esse subsídio, né, ganhar dinheiro dessa forma ou dar vazão às nossas criações, né? Então, assim, como que isso, nesses últimos meses, ficou super forte e a gente teve em todas as redes sociais super tomadas por isso, né? Por artistas experimentando, seja improvisos, vídeos curtos, Instagram, YouTube, espetáculos completos e tantas outras possibilidades, né? Então tá, pensando aqui em corpo e cinema, a gente tem um dos primeiros registros cinematográficos que foram feitos, assim, isso dizem, né, pesquisadores e tudo mais, foi essa gravação aqui que a gente vai ver, que foi feita pelos irmãos Lumière, quando eles estavam bem começando, e foi a dança Serpentine Dance, da Loie Fuller. Não sei falar o nome dela. Espero que seja assim. A Loie foi aluna, ela foi discípula de Isadora Duncan, né? Então a gente vai ver nessa dança assim, o quanto tem de Isadora Duncan, essa coisa que traz um pouco um orientalismo, né, no vestuário, esses movimentos espiralados, e aí tem esse bastão que faz uma extensão do corpo, o movimento dos tecidos e tudo mais. Mas dizem que a pessoa que está fazendo essa dança aí no vídeo não é a Loie, mas era uma aluna dela, né, que foi gravada, uma discípula dela que foi gravada fazendo essa coreografia. A Loie, por sua vez, é interessante a gente falar, ela era química, e ela foi uma das pioneiras da pesquisa de iluminação cênica. Ela pesquisava como fazer cores, né, e como que a iluminação podia dar efeitos a mais nessa dança dela com esses tecidos. Então, ela é uma figura muito importante nessa história da iluminação cênica, né? E aí, esse vídeo aqui, vou dar um play para a gente assistir. Não tem som. Essa coloração aí foi feita depois, né? Foi aquela coloração frame a frame, feita à mão, mas que dizem tentava imitar
o que seria essa iluminação que a Loi buscava, né, pro trabalho dela, assim, de colorir e dar esses efeitos pro tecido. Isso está no YouTube, gente, tem várias versões, se vocês quiserem procurar, tá lá. Depois eu posso mandar o link também. Aí. Ah, pronto. E aí a gente chega passando na Maya Deren, que por muitas pessoas é tida como a mãe da videodança, né? Mas, assim, muitas pessoas também falam que não consideram ela mãe da videodança porque não existia o vídeo ainda nessa época que ela estava pesquisando e estava criando. Só um pouquinho, gente, rapidinho. Ai, pronto. E aí tá. A Maia foi uma artista que ela era multi, assim, né? Cineasta, antropóloga, coreógrafa, dançarina, poeta, escritora, fotógrafa. Ela, nas décadas de 40 e 50, produziu esses filmes experimentais, né? Com estética surrealista, assim. Então, ela era dessa galera aí do Man Ray, né? Do movimento surrealista. E enfim, ela ficou super conhecida também porque ela fez uma pesquisa muito grande sobre o voodoo, né? Parece que ela até era iniciada assim no voodoo, escreveu um livro que é um tratado assim sobre esse assunto. E esse aqui é um dos trabalhos dela também, vocês encontram bastante coisa dela no YouTube, tá? Mas eu vou passar esse vídeo aqui e aí depois eu vou fazer umas considerações. E aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção assim nos enquadramentos, nas relações que esse corpo cria com o que está no entorno, tá? E a música desse vídeo aqui não é original, parece, me disseram, né, que não é a música original do filme mesmo, foi alguém que editou e colocou essa outra música, tá? Alguém quer fazer algum comentário, gente, sobre o que viu?
Eu achei interessante, eu não conhecia as pessoas, que bom conhecer gente nova. É maravilhosa. A Maia é uma grande referência, assim, não só para filmes de dança, mas nas artes visuais e no cinema, assim, em geral, né? E aí, não sei se vocês repararam, alguém quer falar mais alguma coisa? A estética dela é muito bonita, a forma como ela procura introduzir o cenário na dança, né, do bailarino. Muito bonito. Sim. A impressão que eu tenho é que o corpo e o ambiente, eles estão muito fundidos, como se não tivesse uma distinção entre o corpo e o ambiente. Os dois expressam as mesmas coisas, assim, não sei. Legal. Legal. Kátia, quer falar? Não, eu Então, gente, bem legais as observações. E aí, uma coisa legal que a gente falar desse ambiente, né, que o corpo está bem relacionado com ele, assim, é como esse corpo transita entre espaços, né, diversos, assim, e como que isso é uma possibilidade que o audiovisual permite, né, transpor esse corpo. Então, ele está dançando dentro de casa e, de repente, essa casa vira um museu. Ele está dançando no museu e, de repente, esse museu vira uma floresta, né? Então, como que esse corpo vai sendo levado para ambientes diferentes, assim. Eu fiz um curso de videodança agora na quarentena, e aí a professora, quando ela mostrou esse vídeo, o nome do seminário, né, do curso era Videodança, uma dança impossível. E aí, quando a gente vê esse filme da Maia, a gente consegue compreender isso, né, enquanto dança impossível, assim, desse corpo que transita entre espaços, desse corpo que é mostrado muito de perto, muito de longe em relação com esses ambientes, né? E tem um ponto muito bonito. Ai, desculpa. Tem um ponto muito bonito desse filme, que é aquela hora que o bailarino está no museu e ele começa a girar, né, marcando essa cabeça de giro básico que a gente aprende, né, de técnica, e atrás, não sei se vocês repararam, deixa eu até ver se eu consigo achar o ponto aqui, ó. Ele parece estar rodando a cara com Buda, né? Tem uma escultura que tem vários rostos. Essa escultura tem... Deixa eu dar o play aqui para ver se dá. Tá vendo? É uma escultura que tem várias cabeças para várias direções também, né? E como que isso se relaciona assim, com esse movimento que o bailarino tá fazendo nesse momento, né? Então, assim, ele gira no meio de uma mandala, né? Então, como que esse corpo se relaciona com esses objetos e com esse espaço, assim? Você vê uma coisa lá nos primórdios, né? Nessa pesquisa. E a Maia, gente, ela estava produzindo numa época que a dança estava muito forte no cinema, nos musicais, né? E também tinha grandes artistas, inclusive do flamenco, que estavam muito fortes no cinema ali, né? Por exemplo, o Carmen Amaya. Mas era uma estética completamente diferente, né? Disso aqui que a Maya Deren propõe, né? Aí. Opa. Vamos. Então, passando mais um pouquinho para frente aí na linha do tempo, a gente chega na videoarte, né? A videoarte é uma linguagem que se inaugura ali na década de 70, porque o que acontece? Já existia a câmera de vídeo, mas a câmera de vídeo ainda era grande, pesada, cara, e estava muito restrita à televisão, né? Que foi uma adaptação que as emissoras de TV fizeram para ser mais fácil do que ter que ficar revelando o filme, né? Como acontecia antes dessa coisa do cinema, um processo mais rápido, né? Fazer a gravação digital. E aí, na década de 70,
eles lançam uma câmera de vídeo portátil. Então, ela era mais leve, ela era muito mais barata do que você comprar um equipamento. Então, isso começa a ficar acessível e tanto as pessoas começam a ter, né, em casa para filmar eventos familiares e tudo mais, quanto os artistas começam a buscar esse equipamento, né, como uma forma de experimentar. Do mesmo jeito que ele vai experimentar uma fotografia, uma tela, uma escultura, ele também começa a experimentar o vídeo como uma possibilidade de suporte ali, né, para a pesquisa dele. Então, principalmente os artistas da performance vão muito fortemente para essa questão do vídeo, né, porque consegue levar esse corpo para esse universo impossível, né, na realidade, usando os efeitos, a edição, sobreposição de imagens e tudo mais. E aí isso também tem um caráter muito experimental, né, diferente de um filme ali que tem todo um planejamento, né? Toda uma coisa muito, uma equipe super ampla assim também, é todo um experimento um pouco mais despojado assim da linguagem, né? Então o corpo é inserido no vídeo de maneira mais experimental e a câmera tem movimentos acoplado ao corpo. Então, esse movimento da câmera começa a ficar mais orgânico, né? Porque é um objeto mais leve, não é tão caro quanto isso da película, de você ter que revelar e tudo mais. Então, você consegue experimentar mais e também você consegue ter a câmera ali acoplada no seu corpo, seguindo os movimentos, né? Aqui eu coloquei o nome de alguns artistas que vocês podem pesquisar, né? Que eles fizeram muitos trabalhos assim de videoarte. O grupo Fluxus era um grupo de performance e a Yoko Ono, inclusive, fazia parte desse grupo e que também usou muito o vídeo como plataforma assim, né? De pesquisa e de trabalho. E aí tá, um dos considerados pioneiros da videodança mesmo, que já usava o equipamento vídeo, né, de gravação de vídeo e essa relação, foi o Merce Cunningham. Ele até, acho que ano passado, teve uma exposição super grande dele no Sesc, acho que no Sesc Pompeia. Esse artista, ele criou toda uma técnica de dança moderna, né, dele, assim, de passos e de metodologia e de aula, né, mas ele também era um artista que trabalhava muito a improvisação e ele também trabalhava muito com outros artistas de outras linguagens, né, então ele trabalhou muito com o John Cage, que era um artista da música, que era companheiro dele, inclusive, que fazia músicas experimentais e tudo mais, e ele tem esse pensamento da criação do corpo em interação com a linguagem do vídeo e desse universo digital. Tem até um programa que eu acho que ele desenvolveu, que era um bonequinho assim, que você fazia no computador e você colocava as notações assim do movimento e o bonequinho se mexia assim, né? Então ele estava muito ligado a essas questões digitais. E aí, vou colocar esse vídeo aqui também, depois a gente comenta. Uai, vídeo. Eu acho que eu vou ter que pôr ele no YouTube mesmo. Acho que o vídeo não funcionou aqui, não. Tem que compartilhar a tela do YouTube. E Ah, não tá indo? para mim tá aparecendo a tela do PowerPoint. Ah, espera aí, então vamos lá de novo. Desculpa, gente. Pronto. Agora?
Foi, Nath? Foi. Show. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Me lembrou um pouco a Pina Bausch, né? Um pouco. Sim. É o filme, né, da Pina. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá, então eu vou falar e depois se vocês quiserem fazer mais algum comentário. Uma das coisas, das tantas interessantes assim desse vídeo, né? Primeiro é a maneira como a gente vê os bailarinos assim entrando e saindo, né, da imagem. Que eles passam, cruzam a cena e de repente aparecem do outro lado, né? Então essas entradas e saídas da... Ai, desculpa que tá passando um helicóptero aqui. Essas entradas e saídas da game, né, são super interessantes da gente prestar atenção, né, como que acontece. A outra coisa é que a gente está vendo a cena ali acontecendo. Isso mesmo, Natália, os planos que a Clara falou, exatamente. A gente vai falar deles daqui a pouco. Eu não anotei, eu acho que tem no vídeo, depois eu vou mandar para vocês o ano que é, mas é década de 70, por aí, acredito. Outra coisa é que a gente está vendo a cena ali, né, no palco, então parece muito que é um registro de ensaio, e de repente a câmera vai se movendo e revela o corredor, né, o bastidor. E aí, quando a gente vai para o bastidor, esses corpos seguem dançando, né? E essa câmera também tem uma coreografia que vai seguindo e vai mostrando os bailarinos dançando por entre esses espaços, né? Esse ambiente aí era o estúdio de criação, né? Do Merce Cunningham. E aí vai mostrando, assim, os bastidores, o interior,
que provavelmente uma pessoa que ia lá assistir o espetáculo via só o palco, né? E não via essa dança por trás acontecendo. E aí, assim, se você for pensar em termos de produção, é super, super pensado, né? Que hora o corpo vai aparecer, aonde, a movimentação, para onde esse corpo vai, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Maísa, quer falar alguma coisa? Não? O microfone ficou aberto, né? Desculpa. A gente vai mexendo nas coisas. Não, mas Mas aí você quer falar? Não, né? Não, pode seguir. Beleza. Pode Não, seguir. aí eu tô aqui tranquilo. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Tem vários vídeos dele também, gente, no YouTube, se vocês quiserem ver outros trabalhos. Ele era um artista, assim, extremamente diverso, fazia muitas coisas. Aí agora, gente, eu vou mostrar só umas imagens de alguns filmes que são bem emblemáticos, assim, dessa linguagem da dança para a tela, ou filmes de dança, né? E a gente também encontra no YouTube muitos pedaços, às vezes até na íntegra, assim, para assistir. Depois eu vou, tava falando com a Tati, esse universo é gigantesco, a gente poderia ficar aqui horas, dias falando, investigando, analisando, criando, pesquisando. Mas para a gente também conseguir fazer outras coisas, eu vou mandar essa listagem para vocês depois e aí vocês vão assistindo com calma, no tempo de vocês, né? Então, o filme que é super importante é esse, da companhia da Anne-Therese de Kersmacher, também não sei falar. O nome da companhia dela é Rosas, e aí o nome do trabalho é Rosas, Dança Rosas, né? O nome da coreografia também é Rosas. Então, é toda uma coreografia minimalista que acontece nesse espaço que parece um colégio, né? E aí essas bailarinas vão reproduzindo essa coreografia e elas vão se acumulando, né? Então, esses movimentos vão se repetindo, se modificando e esses corpos vão se acumulando ao longo desse espaço, assim. Esse trabalho específico, ele teve algumas desdobramentos interessantes, assim. A Beyoncé fez um videoclipe e que a coreógrafa que fez a direção de movimento do videoclipe, ela, digamos, se inspirou muito nesse filme da Ana Therese e a Anne-Therese reclamou de direitos autorais, assim, com relação à coreografia, porque ela não foi citada. E tem muita coisa parecida, inclusive, de movimentação e de ambiente e tudo mais. E aí parece que a Anne-Therese ganhou essa disputa aí pelo direito autoral. E aí, meio que como resposta, ela fez uma chamada na internet ensinando essa coreografia aqui das cadeiras e convocando pessoas do mundo inteiro a aprender a fazer as suas versões de Rosas Dançam Rosas. Então, pessoas do mundo inteiro aprenderam e fizeram vídeos caseiros enviando as suas versões dessa coreografia e ela criou um grande vídeo com todas essas pessoas se apropriando, né, dessa movimentação dela. Vocês também conseguem achar no site dela essas versões, é super emocionante, assim, super bonito. Essa companhia aqui também chama Deviate Dance Theater. Ela é uma companhia que tem uma série de filmes também de dança. E esse aqui, vocês acham inteiro no YouTube também, chama The Cost of Living. E é bem bonito, assim. Dentro desse elenco também tem esse bailarino que ele não tem as pernas, e aí é super bonito também ver a maneira como esse corpo dialoga com os outros corpos, né? Muito legal. Eu aconselho ver esse filme. E aí também temos o nosso maravilhoso Carlos Saura, né? Que a filmografia toda está relacionada a essa questão da dança também por causa do flamenco, tem o tango, o fado também, né? E são aulas, assim, de dança e cinema, né? Assistir os filmes dele e ele também tem essa pegada de revelar bastidor, né? O filme é um pouco documental, um pouco cinema, um pouco registro histórico e também essa coisa de revelar bastidor, né? De mostrar grua, mostrar
galpão de filmagem e tudo mais, são super lindos. Pina, que alguém comentou aí, do Wim Wenders, que era para ser um filme para ser feito com a Pina em vida, e aí ela faleceu nesse processo, então acabou virando um filme homenagem, um pouco documental, de recriar cenas, recriar partituras que já existiam, né, no repertório da companhia, e transpor, né, para esse universo do cinema, e principalmente transpor para o universo 3D, porque esse filme foi feito para ser visto em 3D. O Wim Wenders falou até que era um filme que ele queria ter feito antes. Ele não fez porque ele estava esperando a tecnologia 3D chegar num ponto que satisfizesse ele para ele poder filmar. E aí, quando ele finalmente decidiu filmar, foi quando a Pina veio a falecer. Então, toda uma viagem visual também, né, desses universos que a Pina criava, e com essa potência aí de efeitos visuais do 3D, né? E aí, muito forte da década de 80 até agora, a gente tem os videoclipes que tem a dança como centro, né? Então, a música tá ali como essa trilha constante, e a movimentação é muito ditada por essa música. Então, a gente tem aqui esse clássico maravilhoso, Thriller, do Michael, esse também da Cia, que ficou muito famoso, né, com essa menininha que eu não sei o nome, que também depois estrelou outros videoclipes dela, são maravilhosos. Também depois eu lembrei que tem o This is America, né, do Gaelish Gambino, não sei falar o nome dele também direito, e que tem essa relação mais pop, né, de imagem, mais produção de universo pop, comercial e tudo mais, com essa relação com a dança, que também são maravilhosos, né? E aí aqui tem uma série de nomes, que também não dá pra gente abarcar tudo, né? E que aí eu vou mandar depois também direitinho para vocês, com vários links, para vocês pesquisarem e assistirem, assim, a diversidade de possibilidades de trabalho dentro desse campo, né? Então a gente tem Philippe Decouflé, que faz tanto filmes de dança quanto essa relação da tela no palco, junto com os corpos reais ali acontecendo. Philippe Serre também, que faz trabalhos para palco com muitas questões de ilusão de ótica, mas também faz muitos vídeos. Ele tem uma série de vídeos muito bonito que ele chama cineastas com os bailarinos para criar coreografias que dialoguem com espaços públicos na França. Então, tem coreografias que acontecem num parque, tem coreografias que acontecem no metrô, enfim, em diversos ambientes. Wim van der Keybus, Companhia Última Vez, e aí esse trabalho específico aqui tem no YouTube completo, que é o Blush, uma mega produção também incrível. Anne Teresa, que eu mostrei para vocês, Deviate. Félix Vasquez, que é um cara que trabalha com artistas do flamenco, a gente vai ver o filme dele daqui a pouco, um videodança. Carlos Saura, toda a filmografia, uma aula pra gente. Tem o Pina, do Wim Wenders, mas no YouTube tem um outro filme mais antigo da Pina, tipo década de 90, que se chama O Lamento da Imperatriz. A qualidade do filme no YouTube tá bem de VHS, assim, porque parece que foi alguém que gravou da TV, mas vale muito a pena ver, são imagens fortíssimas, e que depois elas aparecem revisitadas no filme do Wim Wenders também. E aí a gente tem o canal no YouTube desses festivais aqui, que eles postam muita coisa, e o bem bacana da gente olhar esses canais aqui, que a gente vai ver tanto filmes e vídeos com uma mega produção, né? Porque a gente pode pensar um videodança, um filme de dança com uma mega produção, assim, de ter as pessoas específicas nas funções, né? Um diretor de fotografia, um coreógrafo, um bailarino, enfim, todas essas funções que a dança e o cinema e o audiovisual trazem pra gente, quanto produções muito simples feitas por uma pessoa só, que é a própria pessoa que pensa, que grava, que edita, que faz no ambiente da casa, que faz essa coisa um pouco mais informal e mais experimental. E aí eu acho que é bem bacana a gente ver todas essas possibilidades, assim, né? Inclusive agora que a gente tem vivido, que além de ter essas possibilidades de
de criação, assim, com relação a gravar no celular, pensar o ambiente e tal, a gente tem também essa plataforma do Zoom, espetáculos de dança que acontecem ao vivo pelo Zoom, né? Por videochamada, e aí o quanto que são criadas outras relações com a tela, com esse corpo que está ali dançando também, né? E aqui, gente, esse aqui vocês podem procurar, eles têm um site, o Corpo Lumen, que é um grupo de pesquisa da professora Daniela Guimarães, da UFBA. Escrevi errado, né? Ah, não, escrevi certo, UFBA. Tem um site do Corpo Lumen, e é um grupo que pesquisa imagem e corpo, improvisação em tempo real. E eles têm várias produções também, desde muito simples até mega produções de cinema, assim. E aí tem um material bem legal, assim, tanto de texto teórico, para quem quiser entrar mais um pouco nessas questões teóricas da videodança, da dança para tela, quanto coisas para assistir, assim, né, de filmes e tudo mais. Bom, então vamos entrar um pouco na parte mais prática, tá, da coisa. Então, de onde partir, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que quando a gente vai pensar em criar uma videodança, não necessariamente a gente precisa partir de uma coreografia pré-estabelecida. Esse seria um caminho, né? E também a gente pensar que quando a gente está pensando em passar algo para essa outra plataforma, que isso vai se transformar. Isso vai se transformar pelas capacidades que esse meio vai trazer para mim, né? Então, eu vou desapegar daquela coreografia que existia e vou repensar a partir dessa linguagem o que pode, como que isso pode se transformar e ganhar uma potência, né? E não ser simplesmente eu pegar e gravar uma coreografia que está acontecendo ali que já existia. Isso pode acontecer também, mas que outras maneiras a gente pode instigar, né, a dança acontecer. Então, a gente pode pensar a partir da arquitetura. Nossa, minha casa tem uma grade super legal, então como que meu corpo se relaciona com essa grade? Quais imagens eu posso criar, né, a partir dessa relação? A iluminação, então eu tenho uma luz que entra pela minha janela, que cria uma projeção, e aí pode ser muito legal criar sombras, criar imagens a partir dessa luz, não sei, ou eu tenho um refletor na minha casa que eu consigo dançar com ele, isso é super interessante, super legal. Partes do corpo, então eu posso pensar, eu vou criar um videodança a partir da boca. E aí tudo que minha boca pode fazer, né, digamos, ou outras partes, ou essas partes se relacionando. Qualidades de movimento, sonoridades, então, sei lá, eu quero fazer um videodança que é a partir do barulho da minha máquina de lavar. Então, você vai gravar ali o som da máquina de lavar e o que isso traz para o seu corpo, que ritmo que isso encadeia nas imagens, né? Imagens, então, não, eu gosto muito vamos pensar aqui, da Mona Lisa, digamos, chutei aqui, tá? Mas pode ser qualquer outro trabalho. E aí, o que eu consigo trazer de informação da Mona Lisa para o meu corpo, para a imagem, como eu crio a partir desse universo, como que eu desdobro, né? Então, assim, as possibilidades são infinitas da gente poder pensar uma criação, né? De mote, assim, de criação para um videodança. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou posso seguir? Pode seguir, que está interessante. Nossa. Então tá. E aí, uma das coisas que seria base, né? Essa relação corpo-câmera e o que é importante a gente pensar. E eu vou revisitar um pouquinho a aula da Clara, que foi semana passada, né? Primeiro, os enquadramentos e os pontos de vista. Então, assim, a câmera vai ser o ponto de vista do espectador, né? Que está ali assistindo. Então, quanto que a gente controla, entre aspas, esse olhar do espectador, né? E aí, quando a gente está controlando esse olhar, que sensações que traz esse ponto de vista, né? Essa câmera está olhando de longe, essa câmera está olhando de perto, de baixo, de cima. Tem algum objeto aqui na frente criando uma camada para o que tem atrás? Não sei, um vidro, uma grade, uma planta, né? Que dá a sensação de que é uma espreita. Então,
o quanto esses enquadramentos, esses pontos de vista trazem de sensação para quem está ali assistindo, né? Entradas e saídas do quadro, também foi uma coisa que a Clara abordou na aula passada, e que a gente também comentou, né, dos outros filmes que a gente viu. Então, lembrando, a gente pode entrar e sair pelas laterais, fazer igual a Clara fez na aula passada, as diagonais, de baixo, de cima, né, vir de cima, vir de baixo. Então, como que se aproximar e tampar a câmera, se afastar e aparecer, ou tá aqui com o dedo e de repente, puf, aparecer, né? Então, como que essas entradas e saídas do quadro acontecem? Aproximações e afastamentos da câmera, então eu vou para a câmera, eu me afasto, eu volto. Movimentos de câmera, que é quando a gente não está pensando só na câmera parada, mas é uma câmera que passeia ali, meio que como no filme do Merce Cunningham, né? E a duração dos movimentos e das cenas, né? E aí também pode entrar repetição, ângulos diferentes do mesmo movimento, se fica muito tempo paradinho, muito tempo se movendo e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho agora dos planos, tá? Alguém tá mandando uma mensagem aqui. Ah, legal. Que bom que vocês estão gostando. E aí eu vou falar, existem outros planos também, né? Eu vou falar mais dos mais usuais, digamos assim, dos que talvez a gente vá usar mais, né? O plano geral, e aí, quando vocês olharem essas imagens, gente, presta bastante atenção qual é a sensação que isso traz para vocês. Porque, na verdade, quando a gente está criando essas imagens, a gente está criando sensações e leituras, né? Então, assim, o que quer dizer isso aqui que está no entorno, esse corpo desse tamanho, essa vastidão aqui, se esse corpo está sozinho, se ele está acompanhado, né? Poderia ser um plano, um ponto de vista mais de longe, a gente vê esse corpo ainda menor, né? Então, geralmente, a leitura que se dá é que mostra o ambiente e contextualiza. Onde está esse corpo, né? Ele está integrado a quê? E isso também já traz informações para a gente, né? Plano médio, geralmente fala que é da cintura para cima, né? Mas eu vou considerar aqui o plano médio como a gente ainda consegue entender onde esse corpo está inserido no ambiente, mas a gente vê boa parte do corpo, mas não vê ele inteiro, né? Aqui nesse frame específico tem um jogo com o espelho, que também é uma coisa super interessante da gente pensar em fazer, e que a gente consegue como se fosse um plano dentro do outro, né? Um plano médio com um plano geral aqui, que a gente consegue ver o ambiente e o corpo da Rocio, né? E aqui seria o inverso, né? A metade de baixo do corpo. Então a gente entende aqui que tem uma grama, uma grade. A gente já começa a criar narrativas, né? E histórias na nossa cabeça quando a gente olha uma imagem assim. Então aqui, não sei, ela está ensaiando, né? Sozinha. Aqui ela está caminhando, está se inspirando, não sei. Cada um vai criando suas histórias, né? De acordo com o que a imagem está dizendo. E aí o close seria essa aproximação do rosto, né? O rosto está em foco aqui, em primeiro plano. Plano detalhe, que é quando a gente vê objetos ou partes do corpo dentro do enquadramento. Então aqui a gente está com o plano detalhe nas mãos dela. E o super detalhe, né, que é ainda mais próximo, e às vezes a gente perde um pouco a dimensão. Às vezes é só o olho, né? Puf, super detalhe, ou só a boca, ou só um pedacinho do sapato, assim, que a gente vê a textura do couro, né? Não sei. Então seria uma mega aproximação que a gente vai, às vezes, até perder a dimensão da coisa e observar muito as texturas, né? Esse aqui seria um ponto de vista de cima, o que chama de plongée. Eu coloquei assim os nomes técnicos, gente, mas também não precisa se apegar muito não, é só para a gente entender essas possibilidades, assim, né, de jogo, para a gente também criar nossas imagens e criando acervo, né, e criando repertório, assim, e leitura também, né. Então a gente vê de cima, né, então que sensação é essa de quando a gente olha essa imagem de cima, né? Como que meu corpo se sente em relação a esses outros corpos que estão aqui? E também poderia ser um plongé próximo, digamos, que a gente visse um corpo só, né? A cabeça mais perto e o pezinho mais baixo, assim. Geralmente se fala que o plongé seria um ponto de vista mais opressor, né? Que quem está vendo está de cima e quem está sendo observado está sendo visto de baixo, né? Então aquele olhar opressor de cima.
E o contra-plongé seria essa visão de baixo para cima, e que aí seria o contrário, né? Que a gente vê esse corpo enorme, e nós que estamos aqui do ponto de vista, seríamos, entre aspas, oprimidos por essa visão muito grande, né? Mas isso vai variando de outros elementos que estão postos ali na imagem, o quanto isso comunica, assim, pra gente, né? E aí tá, vamos falar dos movimentos de câmera, né? A gente tem a câmera fixa, que seria isso, que câmera colocada no lugar e quem se movimenta são as coisas que estão ali dentro do quadro, né? Panorâmica é quando a gente, vou pegar aqui meu celular, a gente está aqui e faz uma filmagem assim, ó, sem sair do eixo, né, do celular. Então é aquela visão que você faz aquele giro e compreende o que está nesse entorno, né, que está acontecendo ali. Às vezes pode aparecer um corpo ou não, ou encontrar um corpo ali dançando, né, uma parte. O tilt seria como a panorâmica, mas ao invés de ser horizontal, é vertical, né? Então, sei lá, a gente pode ter aqui um pé e de repente vai subindo e a gente vai vendo um corpo, né? Puff, digamos, um exemplo. O traveling, né? Que seria esse passeio. Então, quando a gente vê o ambiente, mas ele sai do eixo. Então, é uma câmera que a Clara falou que era o carrinho, né? A aula passada. Então, é essa câmera que vai acompanhando, às vezes, um personagem está caminhando e a câmera vai junto com ele, né? Fazendo esse caminho. Isso seria, também pode ser mais desordenado, né? Ele não precisa ser tão retinho assim. Tem esse eu aprendi recente, gente. Eu estou participando agora remotamente do Corpo Lume, que é aquele grupo lá que eu falei para vocês anteriormente, e aí a professora estava falando desse movimento que é o truque, que é quando vai e volta, né? Ela está indo assim no passeio, puff, ou vai muito rápido e para, sabe? Que dá aquele chicote, aquela imagem que faz um rastro e puff, de repente congela num lugar só, né? Isso a gente vê bastante em filme, né? E o zoom, que é quando aproxima e afasta, mas não é o corpo, nem manualmente assim, mas é quando a gente é mais mecânico, né? Que a gente aperta no celular para aproximar ou afastar, ou se for uma lente manual assim, a gente gira, né? O coisa ali, as lentes para poder trazer a imagem mais para perto ou mais para longe. Esse aqui é um clássico, aquele filtro do Instagram que faz os coraçõezinhos. Não sei se todo mundo tem essa referência, mas que você aperta assim e ele faz um zoom em alguma coisa que você direciona, né, no ambiente. E nesse filtro aparecem os coraçõezinhos, assim. Eu adoro. Então, olha só, agora a gente vai ver esse filme aqui da Rocio Molina com Félix Vasquez. E aí vou pedir para vocês prestarem atenção em todas essas coisas que a gente falou. Enquadramentos, entradas e saídas, os planos, os pontos de vista, tá? E aqui também uma coisa super legal para a gente prestar atenção na sonoridade, porque a trilha desse vídeo é demais, tá? Bora lá.
Demais, né? Silva, muito maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Do que a gente conversou antes, do que viu nesse vídeo? Tem que digerir, né? Digerir muita coisa também, né? Mas esse vídeo tá no Vimeo. Depois eu passo o link para vocês também assistirem mais uma vez. Demais, né, Tati? Eu amo. Bom, então eu vou seguir, tá? Aqui agora eu vou falar dessa parte mais de organização, assim, para fazer o videodança, que seria a criação de roteiro e storyboard, né? E aí aqui também é legal a gente entender para quando a gente quiser fazer nossos próprios trabalhos, né? De criação e tudo mais. A gente pode tanto fazer coisas experimentais, né? Que são pegar esses enquadramentos que eu falei, esses movimentos de câmera e ficar brincando, testando com o celular, né? Ah, não, agora eu quero testar, fazer um traveling na minha casa, fazer um panorama, ou quero testar fazer uma coreografia com vários enquadramentos diferentes, assim. Isso pode ser um exercício que vocês podem ficar fazendo, assim, brincando e olhando e analisando, né? Mas vocês também podem pensar na criação de um vídeo, assim. Eu sei que agora quem é do arte vai participar do vídeo de encerramento, e aí essa função de roteiro, né, vai estar mais na mão da Tati e tudo mais, mas para vocês também criarem seus próprios trabalhos, caso seja de interesse de vocês, né? Claro que se a gente estivesse falando de um trabalho menos experimental ou com equipe e tudo mais, a gente talvez teria uma pessoa para estar nessa função, né? Isso falando fora da escola, assim, de roteiro, de storyboard, não sei o quê, mas por que não a gente fazer as coisas que a gente está afim e pegar e escrever e botar no mundo, né? Eu sou super dessa pilha, assim, faça você mesmo. Então, quando você está pensando no roteiro, o que é legal você pensar, né? Você está com essa ideia, tem uma ideia aqui que eu quero criar e tal, então como que eu vou pensar as cenas, né? Aí eu fiz um mini roteiro aqui viajante ontem para a aula de hoje. Então, digamos, né? Cena 1 vai ser interna, eu poderia colocar externa se eu quisesse que fosse no ambiente aberto, né? De dia no quarto. Então, de frente para o espelho, uma mulher termina de se arrumar para dançar. Cena 2, interna de dia no corredor. A mulher anda fazendo barulho com seus sapatos de baile. Cena 3, interna, dia na sala. A mulher dança uma sevilhana com a sua samambaia como par, por exemplo. E aí inventei que a pessoa tem uma samambaia e que ela vai dançar a sevilhana com a samambaia, né? E aí, quando a gente olha para esse roteiro, aí a gente começa a pensar, né? Que roupa é essa que essa mulher está usando? Vai ter flor, vai ter peineta, ela vai passar batom, ela vai se maquiar. O que vai aparecer para comunicar que ela está se arrumando para dançar, né? Então, quais vão ser minhas escolhas? Quais vão ser os pontos de vista que eu vou colocar? Vai ser meio voyeur, assim, observando de fora, vai ser ali próximo, né? Vai ser uma câmera que ela não percebe, ou ela sabe que ela está sendo vista, que ela está sendo filmada, enfim. A mulher anda fazendo barulho com seus sapatos de baile. Então, aí já tem uma menção à sonoplastia, né? Então, provavelmente a gente vai ouvir o barulho do sapato fazendo som no chão. A gente vai mostrar isso de trás, a gente vai fazer um traveling acompanhando o pé, a gente vai mostrar isso de longe, sei lá, a silhueta, ela sumindo no corredor. Então, isso vai trazendo essas ideias de imagem, né, que a gente pode realizar. Aí, final, a mulher dança uma sevilhana com sua samambaia como par. Então, como que eu vou mostrar que isso é um par? Eu vou revelar essa samambaia antes, eu vou revelar essa samambaia depois. Então, a gente vai criando essa historinha, né? E aí, eu fiz um mini storyboard aqui, freestyle total, ó, vocês podem ver, dá para fazer com um bonequinho de palitinho. Que é legal a gente pensar nesse planejamento, assim, né? Porque a gente vai dando corpo e isso vai facilitando nossa tarefa, né? De captar as imagens e depois também quando a gente quiser editar o filme. Até se a gente estiver fazendo a captação para outra pessoa, como por exemplo é o caso de quem vai participar do espetáculo aí do arte, pensar assim, não, eu quero dançar minha coreografia na sala da minha casa. Mas quais são os ângulos mais interessantes?
qual é o ambiente que eu quero mostrar, quais são os planos que eu quero fazer, né? Então, também fazer esse planejamento e para saber o que que você vai captar. Isso vai facilitar muito o trabalho, assim, de vocês, né? Então, aqui, vamos lá, naquele roteirinho lá que eu fiz, digamos, vou começar aqui, plano geral. Então, a gente vê no quarto essa mulher de frente para o espelho, digamos, né? Terminando de botar a roupa. Aí, ainda na cena 1, um pouquinho mais perto, sei lá, ajeitando o cabelo, colocando a florzinha. Olha que linda a florzinha que eu fiz. Depois, dentro ainda da primeira cena, a gente vai passar para esse plano detalhe, que é ela terminando a maquiagem e passando o batom na boca, né? Então, assim, qual é o ângulo, de onde eu olho, qual a velocidade disso, né? Quantas vezes isso acontece, enfim. Aí passamos para a cena 2, né? Que é ela caminhando pelo corredor e procurando um lugar para dançar, né? Então, ela vai lá, ó, coloquei aqui o toque, toque, toque. E aí, gente, isso aqui é como vocês acharem que cabe para vocês fazer também. Outra possibilidade também é tirar fotos, sabe? Antes de filmar, tirar fotos e montar essa estrutura já com as fotinhos, assim, do que vocês estão pensando. Então, vou mostrar aqui no plano detalhe só a canelinha, o sapato, plano geral, digamos que seja um corredor, então a gente está vendo ela indo embora, assim, se afastando da câmera, ou a câmera está seguindo. E aí, puf, plano médio, ela encontra a Samambaia, né? E aí no 3, o clímax do nosso filme, ela dançando a sevilhana com a Samambaia. E aí, por exemplo, aqui eu escolhi colocar o título, ficha técnica, tudo no final, mas sei lá, eu poderia colocar aqui no começo, eu poderia colocar aqui depois que ela passa batom. Isso aí vai ser de acordo com como você achar que vai ficar mais legal, os tempos, né? E tudo mais. E aí aqui tem um monte de camadas, gente, que são coisas que a gente pode ir solucionando, pensando ou ir compreendendo com o fazer, que é direção de arte, figurino, trilha sonora, como que isso acontece, né? São muitas, muitas camadas, assim, mas que é super possível da gente realizar sozinha, né? Ou com a ajuda de alguém em casa e tudo mais. E aí tá, agora pensando nessa produção caseira, né, que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, se a gente não tem uma equipe, uma produção, uma galera para filmar e tudo mais, como pensar na sua própria casa como cenário, assim? Então, o que eu deixo aparecer? O que eu tiro do enquadramento? O que o ambiente escolhido e os elementos ali postos comunicam? Então, assim, se eu vou gravar a minha coreografia na minha cozinha, é totalmente diferente de eu gravar minha coreografia na varanda, né? Porque o ambiente já diz um monte de coisa, né? E como que eles comunicam ali com essa imagem que está se criando. Como o espaço modifica a minha movimentação. Então, se eu vou dançar numa quina, assim, eu vou ter meu movimento de braço talvez mais restrito, isso vai modificar a minha movimentação. Se eu vou dançar entre alguma coisa, ou num espaço super amplo, né? Então, como que tudo que está colocado ali pode modificar a minha movimentação, às vezes, de uma mesma coreografia. Isso aqui é um ponto que, para mim, assim, pega muito, que é muito chave. Quais são as possibilidades de iluminação natural ou artificial? E como o seu corpo vai se relacionar com essas luzes? Eu coloquei algumas imagens de exemplo para vocês darem uma olhada nos próximos slides. Quando a gente está pensando nessa gravação caseira, nem sempre a gente tem um celular super maravilhoso, né? Eu mesmo não tenho, meu celular é bem mediano, assim, então ele não faz uma captação muito maravilhosa de imagem. Então, luzes do dia geralmente são melhores, né? São mais fortes, então a imagem fica mais bonita, assim, fica mais rica. Mas aí a gente pensa, de onde está vindo essa luz, né? Essa luz está de frente? Então, ela está me iluminando completa de frente. Essa luz está vindo de trás, e aí eu estou ficando no contraluz e estou vendo só a minha silhueta. E o que isso quer dizer? Essa luz está vindo lateral, e aí forma um degradê, né? Do mais claro para o mais escuro, esse lado mais iluminado, esse lado mais escuro. E tudo isso comunica também, né? Como que isso vai modificando. Então, eu tenho a Clara até mandou um vídeo pelo Instagram, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês verem também, que é uma bailaora interagindo com
um abajur, assim, como que é super bonito que isso vai criando sombras na parede, atrás dela, e isso também amplifica essa dança, né, que não fica só no corpo, mas fica nessas sombras, nessas áreas iluminadas, assim, do corpo dela, né? E aí sombras, reflexos, molduras, legal a gente pensar portas como moldura, janelas como moldura, então às vezes a câmera está de longe, e aí você está vendo a sala, está vendo uma porta, e está vendo a cozinha, mas esse corpo está lá na cozinha, né? Então, tudo isso cria uma moldura para esse corpo estar dançando ali naquele pedacinho, né? E aí, gente, lembrar disso, tudo comunica, tudo, todos os elementos que estão ali, que você está usando, a dança que você está fazendo, tudo, assim, nada passa despercebido na imagem, né? Então, por isso que às vezes é legal ter esse pensamento, assim, de reorganizar. Tá que passa helicóptero aqui hoje. Como que vocês vão pensar? Como às vezes vocês vão precisar reorganizar a casa de vocês para fazer uma gravação, né? Às vezes tem uma cadeira aqui que está ficando na frente e aquela cadeira ali está travancando o que você quer passar. Tira a cadeira, põe em outro lugar, depois você devolve. Ah, tem um quadro aqui que não está colaborando com o que eu estou querendo dizer. Tira o quadro, ou não. Eu tenho essa parada aqui que eu acho que vai ficar super legal, aí puf, você coloca ali e vai criando esse cenário, né? Pensando em tudo, assim. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui de imagens que eu fiz, assim. Isso aqui é uma luz da tarde, lá na minha sala, que bate no espelho, o espelho estaria aqui, onde a gente está olhando, né? Então a luz bate nesse espelho, reflete nessa parede de trás, e aí eu fiz essa imagem, ó, que é essa parte do corpo iluminada, aqui tudo escuro, né? E essa projeção aqui, então essa dança fica ecoada aqui atrás, né? Nessa sombra, assim. Isso é bem legal da gente trabalhar. E aqui também, ó, a gente tem essa massa escura aqui no fundo, mas a luz está vazando aqui, né? Então, sobre o escuro dá para ver a pele iluminada, assim. Quanto isso é legal, né? Eu acho super bonito. Eu tenho uma pira, assim, com projeção que eu amo. Às vezes essas projeções também acontecem não só pelo sol, mas às vezes é um poste que tem na frente da minha janela, a luz de um vizinho. Uma vez estava tendo uma obra na frente do meu prédio, e aí a luz da obra entrava com uma força dentro do meu quarto e criava umas projeções lindas, assim, porque tinha as árvores, né? Então fazia toda uma renda, assim, na parede. Então, o que essas luzes podem trazer, né, pro trabalho, assim, para a imagem? Esse aqui foi um vídeo que eu e a Tati fizemos, né, para o Oletrio, a Tati e o Lu. E aqui, ó, se vocês prestarem atenção, a câmera está dentro do meu quarto, aqui é meu quarto, esse ambiente. Aqui é a parede, aqui é o armário, né? E aí eu apaguei a luz do quarto para a gente não ver os elementos do quarto, né? Armário, parede e tudo mais. E aqui no corredor eu acendi as luzes dos cômodos ao lado. Eu não acendi a luz do corredor. E aí o que acontece? Tá vendo? Ó? Acontece essa iluminação parcial, e que quando eu vou me movendo ela vai se iluminando. E acontecem várias sombras. Então, quando eu vou para um lado, depois vocês olham, tem esse vídeo, Tati, eu acho que postou no Instagram dela, postei no meu também, e no do Oletrio. E aí a gente vai vendo ó, essas sombras aqui que vão dançando junto, né? Esses recortes aqui de projeção. Aqui, especificamente, meu armário ele é envernizado, então a gente vê também o meu corpo aqui refletido. Então, esse corpo é rebatido em diversas coisas e que vai criando esses ecos aqui, né? Que é super legal. Outra coisa que eu fiz aqui, que o chão daqui da minha casa é de como é que fala? Da cerâmica, né? Esses negócios, gente, que põe no chão. Vocês sabem o que eu tô falando. Branco, então escorrega pra caramba, faz um som horrível. O que eu fiz? Eu peguei e, puf, taquei meu tablado aqui, ó, de madeira. São essas coisas que o audiovisual permitem, né? A gente transformando o ambiente. Então, eu taquei meu tablado aqui, ficou uma área preta e ficou bem melhor para eu me movimentar. E aqui também o que acontecia? Meu corpo sumia, aparecia só uma parte do meu corpo.
eu às vezes vinha para cá, entrava, minha mão batia na parede, então isso também limitava o meu movimento, e isso ia modificando, né, a minha movimentação. Essa aqui, ó, é nesse quarto que eu tô, só que na época não tinha essas madeiras aqui atrás de pintura. E aí é uma luz que vem, ó, tá vendo? Desse lado aqui, do lado direito da imagem, onde está esse quadradinho aqui, e vai escurecendo, né? Vindo para cá onde tem menos luz, e faz esse degradê super bonito, né? Então cria toda essa área aqui da frente, do lado direito bem iluminada, e essa área do lado esquerdo nas sombras, né? E que é uma luz, eu adoro essa luz, chama luz de janela, né? Que é essa luz lateral, assim, dá bastante volume, né? No corpo. E aí usei essa luz que vem dessa portinha aqui, que dá para fora, né? Outra coisa muito legal da gente usar são os contraluzes. E aqui, ó, eu filmei na minha varanda, e esse aqui eu peguei da Karina Cruz, que é uma bailaora lá de São Paulo, que eu falei, nossa, essa imagem é perfeita para eu dar exemplo. Dei um print no vídeo dela. E aí a gente pensar esse contraluz, tanto poluído, entre aspas, né, com um monte de coisa atrás, assim, que é essa minha imagem da esquerda. Então, a gente tem aqui a grade, esse tecido pendurado na grade, as plantas, a cortina, né? Tudo isso conversando com esse contraluz do meu corpo. E aqui no da Karina a gente tem um céu bem mais, um fundo bem mais limpo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha, essa parte aqui parece uma varanda, né? Então, tem essa parte aqui da marquise que forma uma moldura, né? Escura. E aí a gente tem as linhas da fiação, um pedacinho da casa. Então, isso aqui também dá uma dimensão de qual espaço que ela está ocupando da casa para poder fazer essa gravação, né? E aí são duas possibilidades que são muito interessantes e muito bonitas, assim. E a gente vê essa massa, esse volume do corpo, sem ver muitos detalhes, né? Então tá, o que é importante a gente pensar quando a gente vai produzir essas imagens, produzir o nosso vídeo, né? Caseiro. Reconhecer o próprio espaço, observar, tomar notas. Então, eu vou olhar e vou falar, de manhã bate essa luz aqui. E também a luz vai mudando ao longo do ano, tem isso, né? Às vezes em janeiro bate uma luz X, na sua casa uma projeção que entra, passado 2 meses essa projeção já não existe mais, só vai ter janeiro do ano que vem, né? Então, tomar notas das luzes, quais são os objetos de ponto de luz que eu tenho, de sol que entra. Então, esse exercício de observação, né? Quais espaços da minha casa são interessantes para filmar, que objetos, onde é mais fechado, mais aberto, e tomando essas decisões, né? E tomar nota, é legal. Eu gosto bastante de ter um caderninho assim, de escrevendo. Identificar, quando a gente já tem uma coreografia pronta, né? Ou não, como a coreografia ou seu corpo dialoga com o espaço e com a câmera, né? Porque são duas relações, o espaço e a câmera. Então, como a gente pode criar esse diálogo? Conhecer o próprio equipamento. Então, saber, assim, quais são as possibilidades do meu celular. Tem celular que, às vezes, tem as opções de configuração de câmera manual. E como isso pode abrir, assim, um universo de possibilidades de imagem, né? Que, às vezes, tem filtro, preto e branco, sépia, tem balanço de branco, que aí a luz fica mais quente, fica mais fria, tem, enfim, várias funçõezinhas ali que você consegue mexer e modificar a qualidade dessa imagem que você está criando, né? Então, o que eu domino também, o que eu posso pedir para alguém fazer para mim que outra pessoa domina, se eu sei fazer edição de vídeo, se eu não sei, enfim, o que eu tenho à mão ou quem eu tenho de parceiros próximos que podem colaborar com essa construção, né? Com essas ferramentas tecnológicas que eu tenho. Outra coisa super importante, testar, olhar, fazer o teste, pensar, ter uma ideia, filma, olha, vê o que ficou legal, vê o que não ficou, modifica, repete, e fica nesse ciclo até você entender ali o que é legal, se já tá bom, e aí é só mandar brasa com figurino e tudo mais. Então, fazer esse momento assim, não pensar que você vai acertar da primeira vez, sabe? Nada na vida, gente. A gente vai acertar da primeira vez. Esse negócio de sorte principiante, mal caô. Então, testar, olhar, modificar e investigando mesmo, assim. Planejar, super importante, porque se você não planeja,
a luz do sol já foi embora, aquela projeção que acontecia, você foi ver, passou um mês, ela já não existe mais, enfim, o horário não está propício. Bom, planejar eu acho que é primordial e, por último, super importante, se divertir com o processo. Tentar não ficar se julgando, ficar colocando esses valores, tá feio, tá bonito. Você tem que olhar e ver o que essa imagem está te dizendo e desfrutar do momento, né? Desfrutar dessa experiência, assim, que é de ser criador, né? Bom, eu termino a minha apresentação do PowerPoint por aqui. Antes, eu quero fazer alguns experimentos, a gente tem tipo 15 minutos para fazer os experimentos, mas aí se vocês têm alguma pergunta antes da gente brincar um pouquinho. Não? A minha pergunta é só de... Oi? Oi. Oi, eu botei só de... Nossa, quanta coisa. Não sabia de um monte de coisa. Gente, minha área também é outra. Esse curso podia durar, assim, horas que a gente não esgotaria, porque é muita coisa para falar. Nossa, eu vou olhar agora qualquer vídeo, vou olhar a câmera de maneira diferente. Mas foi sobre um vídeo seu que você mostrou, você estava no corredor, que você apagou tudo, você botou preto e branco de propósito, né? Nada é por acaso. A roupa? Você estava com a roupa em preto e branco. Para mim, deu um efeito especial naquele contexto todo. Foi mais ou menos, porque eu e a Tati, a gente tinha combinado umas coisas de figurino, assim, básicas, né? O que a gente vai usar por cima, o que a gente vai usar por baixo. E, não sei, é porque eu uso muito preto, assim, eu acho que foi uma sorte da casa. Diante de tudo que você falou, agora eu fiquei observando tudo quanto é detalhe, né? Eu falei, tá de preto e branco. Ali é branco o fundo e tem o preto da sombra. Sim, verdade. Super diálogo. Legal. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta? Não? Então tá, eu queria fazer uns testes, e esses testes também são um pouco baseados nas coisas que eu observei lá da aula da Clara com vocês, e aí eu acho que a gente pode fazer esses testes e pensar que sensações que isso traz, assim, pra gente quando a gente olha, tá? Deixa eu ver. A Maria tá aí? Não, né? Queria fazer um duo entre Maria e Natália. O que você perguntou, Ive? Se a Maria estava aí. Pois é, nem todo mundo consegue assistir a aula na hora, sabe? Todo mundo pode abrir a câmera para eu achar um par? Para fazer um teste, por favor? Todo mundo sabe dançar sevilhana? Sim? Não? Pode ser improvisado, não tem problema. Cadê? Natália, sua outra câmera tá ligada? Que pega ali um pedaço da sua cozinha? Então, eu tive que vir para o quarto, porque o meu companheiro tá precisando usar a sala. Entendi. Você consegue... Tem uma porta aí atrás de você, né? É do armário. Do armário. Tá. Deixa eu ver aqui a luz. Então, vamos pensar aqui. Tá. Então, eu queria que... Quem consegue ficar de corpo inteiro aparecendo na câmera? Adriana. Legal. Quem consegue mudar a câmera para aparecer só os pés? Quem é minha voluntária? Maísa? Tati? Joia? Já mudei aqui o meu volume, mas... Massa. Tati, cuidado para você não trombar nos fios, tá? Quando você for fazer. Isso. Então, olha só, vamos usar aqui
Tati. Adriana, você consegue ficar em pé e fazer uma sevilhana pra gente? Adriana Olson? Sim? Sim. E a outra Adri. Beleza. Então vamos fazer assim, ó. Quem não é Adriana e Tati, fecha a câmera. E a gente vai observar, tá? Vou fechar também. Ó, Adriana. Adriana Olson ou Adriana? As duas. Ah, tem duas Adrianas, tá? Eu nem sei se tá falando comigo. As duas Adrianas. Ficamos? Isso. Tá. Agora eu não sei se eu aumento a minha. É melhor eu deixar para vê-la também, né? Vê a mim? Não, eu tô dizendo que eu costumo ampliar, ficar só com a pessoa que tá falando e eu aqui. É melhor eu deixar a galeria, então. Não, para você tanto faz, é porque a gente vai observar vocês, tá? Ah, então eu vou me Vocês colocar agora aqui. Vocês agora são nossas bailaores e a gente vai observar vocês, tá? Tá. Ô, Ive, eu não vejo nada, tá? Você tem que me falar, porque eu botei do jeito que eu não consigo ver o que está aparecendo. Você dá uma direção aí, tá? Olha só, o que vai acontecer? Vocês que estão dançando, vocês só vão ver na gravação depois, tá? Vocês se jogam aí e dançam. E a gente... Eu sei fazer a primeira copla, tá? Sem problema, a gente vai fazer só a primeira sevilhana, tá bom? É isso mesmo, a ideia é essa. Tá Sem bom. música. E aí, gente, quem tá com a câmera desligada, vai lá na função, deixa na função galeria, tá? Para conseguir ver as três. Quem não conseguir, depois vai ver a gravação da tela, tá? Vocês não precisam, meninas que vão dançar, vocês vão só dançar, livres, tá bom? Livremente. Adriana, você pode ficar de costas? Adriana, pode ficar de... Adriana Olson fica de frente. E a outra Adriana fica de costas. Isso. E aí, gente, vamos... Quem está observando, vamos só olhar essa imagem e prestar atenção nas sensações que isso traz, tá? Bora lá. Mesmo se vocês não estiverem ouvindo a música direito, meninas bailaoras, vai no fluxo, vai dançando que a gente está só observando aqui o que está acontecendo, tá? Preparadas? Sim. Bora lá, primeira sevilhana, hein? Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, una sola flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Madre, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla un tesoro a cada día, la Giralda y su campana, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla, que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en su mano, a Jesús de gran poder, que también es sevillano. Aê! Olé! Eu só fiz uma e depois me enrolei. Não tem problema não, Adriana. Aqui o menos importante é a gente pensar a coreografia e tudo mais, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente, do que viu? Das sensações? Ah, a Tati fazer a unha do pé. A Tati bem foi mostrar as unhas feitas. Pode abrir a câmera, gente, para falar. Eu fiz agora, quando você pediu para mostrar o pé, eu fiz rapidinho. Como sempre, improvisando. Alguém quer falar alguma coisa? Foi legal a ideia do foco no pé da Tati, que
parecia que era o pé das meninas, né? Uhum. Frente, outra de costas também, às vezes dava a sensação que elas estavam dançando juntas, né? A gente poderia colocar assim dentro do quadradinho, uma de frente para a outra, como se elas fossem um parzinho, né? Pensando outras possibilidades, as duas com uma com a luz vindo de frente, outra com a luz vindo de trás, então a gente ia ver uma contra a luz e a outra iluminada na frente, né? Legal aqui que tem no Zoom, tem a possibilidade da gente mexer os quadradinhos, né, das pessoas que a gente está vendo. Então eu deixei uma Adriana, a Tati e outra Adriana, sabe? E essa imagem do pé no meio, assim, que lógico, a gente sabe de quem é, mas essa coisa do espectador não saber se é o pé de uma das duas ou se é uma terceira pessoa, né? Não, mas essa ideia de incerteza e a gente tentar criar uma história, né? Se o espectador não soubesse do exercício, né? Uhum. E essa coisa de apresentar no Zoom e fazer gravado do Zoom tem essa possibilidade, né? Dos quadrados se mexerem e hora tá grande, hora tá pequeno, hora tá no meio, hora tá no canto. Achei bem legal. Fui brincando também aqui, sabe? Como compositora junto, assim, né? Poxa, essa daí de mexer os quadradinhos eu não sei como não. É que faz isso, Carol? Dá essa dica aí você tem que dar uma aula sobre mexer os quadradinhos. Não, mas a gente bota o cursor em cima do quadrado, aparece uma mãozinha. E aí tu consegue arrastar os quadrados. O meu não faz isso, não. Nem o meu. Não faz. Uau, então super avançado. Não, mas acho que ele teve uma atualização há poucos dias. Quem sabe ainda vai atualizar. Uma nova versão. Atualizou. Então, gente, eu vi um espetáculo no Zoom que dava para fazer, tipo, vários efeitos, assim, da tela tremendo, da tela ficando preto e branco, da tela embaçando. Mas é o Zoom que faz isso, não é depois de passar pelo... Não, dá para fazer ao vivo. Muito legal. E aí pensar nessa possibilidade também da dança para tela a partir dessa interação aqui ao vivo, né? Mas como que você faz ao vivo? Tem editor no Zoom, não? Cara, eu não sei, eu nunca fiz, é porque eu assisti um espetáculo que era assim, e parece que tem umas ferramentas que o host consegue fazer esses efeitos, sabe, na tela, e também tem esses fundos, né? Eu vi um outro espetáculo que o menino passava uma tinta verde na mão, né? E mandava colocar aquele fundo de chroma key. Então ele estava aqui e aqui aparecia uma projeção de outra coisa, que era o fundo falso que ele tinha colocado, entendeu? Tipo, sei lá, uma coreografia sevilhana, digamos, o sevilhano do Carlos Saura. Aí ele pintou a mão de verde, tipo um chroma key, deu um play e ele estava aqui falando e enrolando o sevilhano do Carlos Saura aqui. Sabe? Então, assim, são muitas possibilidades. Uma coisa super básica, que é mudar o nome, né? Dá pra gente mudar o nome que tá aqui. Então, eu posso colocar meu nome aqui, tipo, sei lá, Sara Baras. Ou, sei lá, meu nome vai Carlos Saura. Carlos Saura. Meu nome vai ser Sevilha. Ou vai ser Solear, sabe? E aí, isso cria uma dramaturgia também, né? Cria uma narrativa, se a gente troca o nosso nome. Se a gente for pensar nesse espetáculo ao vivo no Zoom, né? As possibilidades são, assim, infinitas. Ive, tá brincando. propõe uma foto aí para a galera abrir a câmera dentro dessa proposta sua aí. Eu acho que a gente podia, cada uma, ficar em relação à câmera em distâncias diferentes. Uma muito pertinho, uma pela metade. E aí pode escolher, sei lá, uma pose flamenca. E aí pode ser, tipo, só a metade. Pode ser o corpo todo. E aí... adorei! Adriana com filtro. Muito bom! Isso é muito bom! Do céu. Eu custei abrir depois, ela fez tudo. Como é que você fez esse filtro? Peraí, deixa eu aprender. Eu vou ficar próximo, porque você tem que tirar a foto. Professora aqui, Vamos abrir a câmera, todo mundo que está sem câmera, se puder. Adriana, onde foi isso? Configuração de vídeo? A professora é embaixo, né? É uma configuração de vídeo. Onde tem o vídeo, tem uma setinha. Eu não estou vendo ela, tem uma setinha ali. Você bota configurações de vídeo. Aí você entra no vídeo. Eu vou pôr na galeria. Qual é a galeria? Eu mandei na galeria. Bota, por exemplo, você pode espelhar o vídeo. Não, sempre acontece isso. Elas mudam tudo lá.
Gente, tô pedindo para vocês todos abrirem as câmeras, tá? Luciano, Abrir as Ibrahim, menino. Olha lá, pinto, isso, tá com pinto isso. Aqui, plano de Já fundo, pôs Flamenca, Lu? plano de fundo É. e filtros, né? Fecha o Esse microfone. plano de fundo Agora e aparecer, vai filtros aparecer eu aí agora, pelo jeito. tem uma tela verde. Ele pode colocar você. Muito bom. Vai lá em cima de novo, naquela setinha. Vai naqueles pontinhos lá. Você tá debaixo da cama. Aqueles pontinhos aí, embaixo. Olha o extraterrestre. Starvídeo. Total. Hã? Star Vídeo. Putz, ficou muito legal, mas aqui na Agora minha apareceu. tela eu não consigo Agora a ver, professora não não tô consigo vendo. achar essa. Você deu duas esse negócio para mexer. Configurações da reunião. Extraterrestre, entendeu? Gente, eu acho que esse negócio de filtro tem que baixar. Vamos desistir Não, também dessa acho. ideia. Professora minha. Eu Vamos fui fazer lá. uma coisa mais simples. Só O apareceu celular ela. tá com o vídeo Não tá aparecendo a professora. está atrapalhando. Peraí. Vamos organizar. Vamos tirar nossa foto e depois, quem quiser, a gente fica um pouquinho aqui brincando de achar os filtros, tá? Vamos tirar nossa Não foto. aperta mais nada, não. Tem uma relação com essa câmera. Se aparece só um pedacinho. Como que eu fico nesse enquadramento? Tá? Deixa aí e faz uma pose muito flamenca. Aí, vamos abrir a câmera de novo. Cadê Carol? Kátia tá por aí? Kátia tava. Carol tava aqui também, né? Bom, Voltou. voltou? Voltou. Vou soltar meu cabelo para ficar muito, muito flamenca. Eu vou ter que enfiar o carão aqui, porque eu vou ter que tirar foto, eu preciso das mãos livres. Vou contar até 3, hein? 1, 2 e... Foi. Gente, só para encerrar, depois a gente fica aqui um pouquinho brincando de achar filtro, mas só para encerrar, queria repetir que esse é todo um universo enorme de coisas que a gente pode descobrir, criar e fazer e tudo mais. Então, assim, é uma pesquisa sem fim que a gente pode ficar fazendo e falando e testando, tá? De imagens, de relação entre as imagens. Tipo, a gente fez um experimento super simples, que foi esse da Sevilhana em espaços diferentes, mas a gente podia fazer várias outras brincadeiras. E aí que vocês se aventurem, né, nesses testes, nessas experimentações, assim. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E qualquer coisa também vocês me mandam mensagem. Eu vou preparar esse link aí, esse compilado de links de filmes e vídeos para vocês assistirem, que vocês vão assistindo devagarzinho também, pensando nessas coisas que a gente falou hoje. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria super agradecer, Ivna. Fechamos hoje com chave de ouro nosso curso de preparação virtual. Foi, tipo, muito, muito legal, assim. Fiquei muito orgulhosa, feliz de participar. Tipo, foram todos os cursos muito acrescentadores, né? Muito, muito legais. E sua aula fantástica, tipo, parabéns, assim. Eu já conheço o seu trabalho, mas ainda mais um pouco agora, e que bom poder partilhar com toda a galera do Arte Flamenca, né, e todo mundo que está aqui junto, para conhecer mais seu trabalho e a gente poder ampliar um pouquinho essa maneira de pensar nessa vida online aí, que é super esquisito e complexo, né? Vai agregando pra caramba. Então, enfim, super orgulhosa e agradecer todo mundo que participou do curso, e especialmente você e os professores, enfim, muito feliz com esse curso todo de outubro. Obrigada, Tati. Beijo, meninas. Eu vou ter que ir, se vocês quiserem ficar aí ainda pensando os filtros